como que eu posso prosperar em terras desconhecidas? E eu vou melhorar essa pergunta. Como que eu posso prosperar e inspirar em terras desconhecidas ou a partir de terras desconhecidas? Essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram. E acreditem, não foi só aqui hoje, né? Porque eu vivo em Portugal, vivo na cidade do Porto, e porque eu saí do Brasil, eu vivo em Portugal, vim para cá para estudar, para tirar um mestrado, e cheguei a um doutoramento, apesar de não ter concluído, porque mudei o caminho, né? Aliás, o caminho mudou, né? Não fui eu que mudei, só o caminho. Mas, e as pessoas me perguntam, como você conseguiu? E é engraçado que lá atrás, essa pergunta já foi feita quando eu estava no Brasil. Quando eu saí de uma profissão, né, que assim, eu sou muito grata, né, de empregada doméstica, e entrei para uma escola, para trabalhar numa escola de renome nacional. E eu lembro que um dia eu estava numa paragem do autocarro, né, num ponto de ônibus, né, no Brasil nós chamamos de ponto de ônibus, e chegou uma pessoa, uma professora, e ela parou e conversando, ela falou, olha, eu soube que você está em tal escola, assim, eu falei, sim, eu estou dando aula lá. E ela falou, como você conseguiu? Né? Porque é o sonho de consumo de todo professor. E eu falava, meu Deus, né? Eu não sei, olha, eu cheguei, né? Fui trabalhando, estudei e encontrei pessoas que me deram oportunidades. Então, é assim, e essa pergunta, né, como você conseguiu, e por isso eu trago hoje, como que a gente pode conseguir, e eu chamo isso de prosperar, como que a gente pode prosperar em terras desconhecidas? E aí vem a questão que eu coloquei antes, né, que o que eu entendo como essa terra? Essa terra pode ser um país, pode ser uma cidade, pode ser um local de trabalho, uma escola, uma instituição, que é o sonho trabalhar lá, pode ser o coração do aluno, eu vou trabalhar numa escola, o coração do aluno, da aluna, é uma terra desconhecida. O coração de alguém que eu quero conquistar é uma terra desconhecida. Então, é para a gente ampliar o conceito aí de terra, né? Não só como um país, né? Mas como outro. Isso, essa ideia do prosperar, do inspirar, a terra desconhecida cabe para muitas coisas que a gente queira fazer, para muitos, entre aspas, lugares aonde a gente quer chegar. Seja até a nossa própria vida mesmo, né? O nosso próprio coração. Então, quando eu trago essa pergunta, né? Como prosperar ou como inspirar em terras desconhecidas, eu trago aqui, eu fiz um caminho aqui para seguir, que a primeira coisa é conhecer essa terra. Não tem como a gente entrar numa terra desconhecida sem antes conhecer pelo menos um pouquinho dessa terra. Seja essa terra e tudo isso que eu já disse. Um espaço que eu queira trabalhar, uma empresa, uma cidade para onde eu quero me mudar, um país, o coração de um aluno. Ah, eu quero entrar, eu sou professora, o professor, eu quero chegar no coração do aluno. Eu tenho que entender, aprender como é que eu chego, como que o aluno aprende, né? Como que eu posso chegar no coração dele? E eu vou chegar no coração dele por meio de como que a pessoa aprende, do que tem significado para ela, do contexto em que ela vive e assim por diante, né? E para um país é a mesma coisa. Quem que vive lá nessa terra? Eu quero chegar, eu quero inspirar, eu quero prosperar nessa terra. Quem vive nessa terra? Como é ou qual é a cultura desta terra? É importante conhecer a cultura e não apenas conhecer, mas como respeitar, né? É algo muito importante e algo que eu penso que ainda falta um pouquinho. Né? Hoje, vivendo aqui fora, tendo viajado já por alguns países, né? E tendo vivido, nasci e vivi lá até os 50 anos no Brasil, a gente, se não for por respeito, se a gente não aprender primeiro a respeitar nós mesmos, a nossa cultura, o nosso ser, a nossa família, o espaço onde a gente vive, dificilmente a gente vai conseguir aprender a respeitar lá fora. E sem isso, gente, a gente não prospera. Sem respeito, sem o autorrespeito, sem
assim, isso é o mínimo, né? Reconhecendo quem que o outro é, o espaço dele, pedindo permissão para entrar no espaço do outro. E essa permissão não é, olha, eu posso entrar aí? Não, não é assim, né? Às vezes a gente nem precisa falar. Às vezes é um gesto nosso, né, de afeto, de carinho, de jeito, até o jeito de falar que vai dar essa permissão, ou não. Não é à toa que muitas vezes pessoas são mandadas de volta, né, de um país ou mesmo de cidades e assim ou não são aceitas nos espaços e assim por diante, ou até mesmo dentro da própria família. É para a gente pensar aí na questão do respeito. Tem outras coisas, tem muitas coisas, né? Eu trago a questão do respeito porque eu acho que quando a gente tem respeito, a gente tem educação, a gente consegue muita coisa. E aí, quando eu falo de educação, eu trago aqui uma outra questão que é a da autoeducação. Porque às vezes a gente tem lá a informação. Eu tenho a informação da cultura daquele país, do jeito daquele lugar, das pessoas. Aí eu tenho que me educar para poder entrar e prosperar nessa terra. E aí vem a autoeducação. O que é autoeducação? É aquela educação que eu busco por conta própria. Eu não vou encontrar em universidade, em escolas. Então eu vou pegar uma informação que eu encontro num livro, num curso, até mesmo na universidade ou onde for, e eu vou trazer aquilo para mim e olho e falo, o que eu posso fazer com isso? Como que essa informação, esse conhecimento pode transformar a minha vida? Como que eu posso colocar isso em prática? E aí, é claro, agir, né? Colocar realmente em prática, porque informação por informação, né? Aliás, informação sem ação não tem significado, né? Não vai adiante, não leva ninguém adiante. Tem que ser transformado mesmo em conhecimento, e isso eu só consigo por meio da prática. É difícil? É muito difícil, porque às vezes eu saio do meu país, eu chego no país do outro, né? Aqui num país novo, seja lá qual for, e eu quero continuar sendo do jeitinho que eu era lá, né? Fazendo, não, mas olha, no final da semana, na minha casa, eu fazia isso, eu ouvia uma música a tal altura. Espera aí um pouquinho, né? Será que aqui eu posso? Quem que está ao meu redor? Né? Aprender exatamente isso. E eu estou falando disso porque eu vejo isso aqui, né? Não é questão se eu posso, então eu não vou poder mais fazer aquilo que eu gosto. Não, não é isso. Nós vamos entrar numa questão que chama bom senso, né? E onde há bom senso, pode até haver um consenso, né? A gente vai aprendendo aí nesse sentido. Então, para entrar dentro da casa do outro, na terra desconhecida, é importante, né? O respeito, a educação e a autoeducação. E depois, eu trago aqui um outro passo, que é conhecer a si mesmo, a si mesma, né? Porque tem tudo a ver com o anterior. O que conhecer a mim mesma, quem que sou eu, quem é essa pessoa que está querendo ir entrar numa terra desconhecida, um outro país, uma outra cidade, uma outra instituição, o coração de alguém, ou até mesmo meu próprio coração. Quem que é? O que que eu quero? Né? O que que é que eu quero? O que que tem nessa terra desconhecida que me encanta, que eu quero ir para lá? Isso é importante eu saber. E só eu vou saber. Não tem outra pessoa que vai chegar e vai falar: olha, Maria Aparecida, não, lá tem isso, isso, isso que vai te encantar. Se eu não sentir aqui dentro, não vai adiantar outra pessoa falar. Então, eu trago aqui o que eu quero para mim, que faz com que eu tenha essa vontade de adentrar essa terra desconhecida e prosperar, e até inspirar a partir dela, inspirar outras pessoas também a quererem buscar essa terra desconhecida, né? Começa aqui dentro de mim. E então eu coloco também aqui por qual motivo. Aliás, primeiro, né? Qual é o objetivo? Não, o meu objetivo é ir para aquela terra desconhecida, é entrar, é prosperar lá. E aí vem uma outra questão, que é o foco do meu trabalho, que é qual é o teu propósito para esse prosperar? O que significa prosperar para você? Porque o dicionário pode trazer que é isso, que é aquilo, mas e para mim, Maria Aparecida, o que significa prosperar?
Então, quando eu conheço, quando eu vou buscar essas informações e transformo isso em prática, eu vou descobrindo por que é que eu quero, então lá, qual é o meu motivo? Qual é o meu motivo para ser professora, para ser palestrante? O meu motivo, o meu propósito, a minha intenção para mudar de um país, para mudar de empresa, para entrar naquela empresa, meu Deus, que é o meu sonho, trabalhar naquele lugar. Qual é a minha intenção ali dentro? Né? Porque se eu olhar e falar assim, não, olha, porque lá me falaram que ganham muito bem, tudo bem, mas o que, que as pessoas fazem lá dentro, o que, que acontece lá dentro, e o que, que eu tenho que pode contribuir para que eu também possa, de repente, ganhar bem lá dentro, como as outras pessoas ganham. É isso que eu posso, é isso que é, faz parte aí do autoconhecimento, né? Do conhecer a si mesmo, conhecer a si mesmo. Onde que eu quero chegar? Né? Quais os passos que eu preciso dar para entrar nessa terra desconhecida e prosperar lá dentro e até inspirar a partir dela outras pessoas, né? E aí eu chego aqui no que eu coloquei hoje como o último passo e que tem tudo a ver com os anteriores, que é o que, que eu posso oferecer nessa terra desconhecida ou para quem vive nessa terra desconhecida. Porque não é só entrar. Não, tudo bem, eu vou mudar de país, que maravilha, eu vou viver num país maravilhoso, e eu posso falar disso hoje, porque eu vivo num país maravilhoso, não que o meu país não seja, mas assim, eu vivo num lugar onde eu escolhi viver, onde eu amo viver, onde eu me sinto em casa, onde eu acordo todos os dias, e eu sinto, falo, meu Deus, muito obrigada, é aqui que eu quero acordar todos os dias. Eu sinto assim que como se eu tivesse voltado para casa e era uma terra desconhecida para mim. Então, o que, que eu posso oferecer nessa terra desconhecida que possa também contribuir, porque não é só vir para cá e viver e sentir, viver nessa paz, nessa segurança, nessa tranquilidade. É o que, que eu posso oferecer. Né? E aí entra também, voltando lá, a questão dos conhecimentos, da intenção. Olha, eu sei, meu trabalho, eu sou formada nisso e naquilo, mas de repente eu posso oferecer isso, eu tenho esse, aquele talento, esse talento a gente aprende a conhecer, conhecendo a si mesmo. Né? Então, eu trabalho hoje escrevendo histórias de vida e ajudando pessoas a escreverem histórias de vida. Como escritora, eu faço isso e é muito bonito quando as pessoas olham para a sua história e elas descobrem isso, né? Os seus talentos, o seu propósito. E aí é mais fácil você saber como que eu posso prosperar nessa terra. Olha, eu posso oferecer isso, eu posso oferecer o meu talento, esse trabalho que, olha, tem outras pessoas que fazem aqui, mas eu posso fazer melhor, ou eu posso fazer também, ir aprendendo a melhorar e assim por diante. Cada um começa com o que tem e onde está. Era o que ensinava a Eleanor Roosevelt, não é? Começa do jeito que tem, com o que tem, aonde está e assim por diante. E aí você vai prosperando, vai crescendo. O importante é se sentir bem e fazer o bem, fazer com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam bem também. Porque isso é prosperar, né? O prosperar, como eu trago, né, nos meus trabalhos, não tem a ver só com o que você adquire, tem a ver com o quanto você se transforma, em quem você se transforma e o quanto você contribui para a transformação da vida de outras pessoas. Isso é prosperar. São as marcas que a gente vai deixando pelo nosso caminho, que eu trago, né, no meu livro O Poder de um Propósito, é possível mudar um destino? Eu falo muito sobre as marcas que a gente deixa no caminho. Então, prosperar é isso, aquelas marcas que fazem a diferença, uma diferença positiva na vida de outras pessoas. E é isso. E quando a gente consegue, né, esse prosperar, o que, que a gente faz? A gente vai escrevendo outras histórias de sucesso, né, ajudando a escrever outras histórias de sucesso e transformando a vida de outras pessoas. Então hoje é isso, né? E vamos dar continuidade aí nesse tema de como prosperar em terras desconhecidas, como inspirar a partir de terras desconhecidas. E então me acompanha, você que me acompanha já nas redes sociais, continua comigo, né? Vamos conhecer um pouquinho mais num próximo vídeo, num próximo trabalho. Muito obrigada.